Uma pilha numerada é formada por tijolos com números de 1 a 9, empilhados em camadas, como nas figuras, de modo que o número de um tijolo é a diferença entre o maior e o menor dos números dos tijolos nos quais ele se apoia. A ilustração mostra duas pilhas numeradas, uma com 2 camadas e a outra com 4 camadas. Alternativa A, complete a figura de modo a representar uma pilha numerada de 4 camadas com o número 2 no tijolo do topo. Alternativa B, complete a figura de modo a representar uma pilha numerada de 5 camadas com o número 5 no tijolo do topo. Alternativa C, explique por que não é possível construir uma pilha numerada com 6 camadas que tenha o número 5 no topo. Então se liga aí, curtam o vídeo, faça sua inscrição, seu comentário, qualquer dúvida e vamos para a resolução. Então complete a figura de modo a representar uma pilha numerada de 4 camadas com o número 2 no topo. Então para completar nós devemos colocar números nas camadas de cima para baixo, de modo que em cada camada os números não ultrapassem o 9, pois os números que colocamos são de 1 a 9, né? São só algarismos. Então como no topo é um 2, podemos fazer 2 sendo igual a 3 menos 1, então eu vou colocar o 3 e o 1 abaixo do 2, né? O 3 sendo igual a 4 menos 1, então eu vou colocar o 4 e o 1 abaixo do 3. O 1 sendo igual a 4 menos 3, então eu vou colocar abaixo do 1. Já tenho o 4, né? Então eu vou colocar o 3. Agora temos a última camada, números cuja diferença seja 1, seja 4 e seja 3. Na última camada, 1 igual a 5 menos 4, então eu vou colocar o 5 e o 4. O 4 vai ser 5 menos 1, então só basta colocar o 1 porque já tenho o 5. E o 3 já tenho o 1, então eu vou colocar 4 menos 1. Só falta o 4, eu vou preencher o 4, né? Porque já tenho o 1. Assim, preenchemos a figura e encerramos a alternativa. Como eu coloquei o 1 em cada camada, de cima para baixo, o número maior que encontramos na última camada foi o 5, né? Na penúltima camada foi o 4, na antepenúltima o 3 e na primeira camada o 2, né? A cada camada aumentou uma unidade. Dessa forma que eu preenchi. Então agora vamos para o item B. No item B, complete a figura de modo a representar uma pilha numerada de 5 camadas com o número 5 no topo. Então eu vou colocar o 1, pois essa é a maneira de aumentar apenas uma unidade, né? Se eu colocar o 1, o número menor que eu posso obter é o 6, né? A cada camada vai aumentar uma unidade. Se eu colocar abaixo do maior número, o 1. Agora abaixo do 6 eu vou colocar o 1. Então vai ficar 7, né? Na terceira camada, de cima para baixo. O menor número que eu posso colocar dos 3 é o 1 e o maior número vai ser o 7, né? Se eu colocar o 1. Então, para preencher o terceiro número vai ser o 6. Então abaixo do 7 eu vou colocar o 1. Então o outro número só pode ser o 8, né? Pois 8 menos 1 é 7. Para preencher o número que está faltando, cuja diferença entre ele e 1 é 1, só pode ser o 2, né? 2 menos 1, 1. Abaixo do 6 eu já tenho o 8, então o outro número só pode ser o 2, né? Pois 8 menos 2 é 6. Agora abaixo do 8 eu vou colocar o 1. Então o outro número que vai estar abaixo do 8 é o 9, né? Eu vou aumentando de 1 em unidade, né? De modo que eu tenha o aumento a cada camada, de cima para baixo, apenas uma unidade do número maior que está na camada anterior. Então eu já tenho aqui abaixo do 2 o 9, então o outro número só pode ser o 7. Já tenho abaixo do 1 o 1, então o outro número só pode ser o 2. E já tenho abaixo do 2 agora o 2, então outro número só pode ser o 4. Então preenchemos as 5 camadas. Então preenchemos as 5 camadas de modo que cada camada, de cima para baixo, o aumento de uma unidade do número maior
da camada anterior. Assim, teremos na última camada o maior número, o 9. Então, preenchemos a tabela. Mas eu fiz isso justamente para explicar o item C. O item C diz assim: explique por que não é possível construir uma pilha numerada de 6 camadas que tenha o número 5 no tijolo do topo. Então eu tenho o número 5 no tijolo do topo, né? Então, para resolver, eu digo assim: como a cada camada o menor número possível que podemos colocar é uma unidade maior que o maior número da camada anterior, temos que na segunda camada de cima para baixo podemos colocar o 6. Então temos aqui o 6 e o 1. Então temos o 6 e o 1. Na terceira aumenta mais 1 e teremos abaixo do 6 o 1 e o 7. O 7 sendo o maior número dessa camada. Prosseguindo, assim teremos abaixo do 7 posso colocar o 8 e o 1. Abaixo do 6 eu vou ter o 1 e o 7. E abaixo do 1 o 7 e o 8. O 7, o 8, o 1 e o 7. Na quarta camada, de cima para baixo. Então abaixo do 8 eu quero o menor número possível. Então vai ser o 9, né? E abaixo do 9 o menor número possível só pode ser o 10 e o 1. Abaixo do 8 o menor número possível é o 9. E abaixo do 9 o menor número possível é o 10, né? Assim, o 10 deve ficar na sexta camada. Absurdo, né? Pois só podemos colocar números de 1 a 9. Logo, não podemos construir essa pilha. E encerra-se a questão, né? Não podemos construir esse tipo de pilha de 6 camadas com 5 no topo, porque teríamos um 10, né, na última camada. O menor número possível seria um 10. Isso é um absurdo, né? Pois só podemos colocar números de 1 a 9. Então é isso, pessoal. Curtam o vídeo, façam sua inscrição, seu comentário, qualquer dúvida. E valeu, até a próxima.